Essa lição estaremos estudando sobre santificação. Pegando o primeiro versículo em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 15, que diz o seguinte: Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Complementando esse versículo, já vou em outro capítulo, está lendo em Tiago 3, do versículo 2 ao 12, que fala um pouquinho sobre essa língua, né? Que a língua nos atrapalha muito de não ver a santificação de Deus sobre nossas vidas. Que diz o seguinte, em Tiago capítulo 3, versículo 2 até o 12. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuoso vento, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Então, o leme do barco, né, coordena para onde vai todo o vento ali e transforma o barco para um pequeno leme, dirige ele todo, né? Continuando no versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, se deu na Bíblia, né, esses exemplos que um pequeno freio, né, na boca do cavalo direciona ele para o caminho, um pequeno leme direciona as naus do barco para onde quer que ele vá, e um pequeno fogo em um bosque incendeia toda um pequeno fogo, né, incendeia um grande bosque. E assim também a língua, que coordena todo o corpo e age em toda a nossa vida. E a língua, né, profetiza tanta bênção como maldição. Então, antes de falar, lembre-se de que as palavras são como fogo. Você não pode controlar nem consertar o dano que elas podem causar. Então, depois que a palavra é emitida, não tem como consertar mais aquela palavra que foi dita, né? Algum caso, alguma causa ela vai cometer, para o bem ou para o mal. E aí só tem como consertar depois as coisas, dependendo, né? Se for para o mal, a gente tem que confessar os nossos erros e ter uma consequência de tudo aquilo que foi falado, e acaba controlando todo o corpo, todo o ímpeto do corpo, porque você maqueia no coração, no pensamento e fala as palavras. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, falar palavras no momento de ira, pensar bem em dizer, e também a palavra também pode trazer também bênção, né? E graças a Deus que bênção é sempre bom ter, né? E continuando no versículo 7, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Complementando, se ninguém pode controlar a língua, por que devemos nos incomodar tentando fazê-lo? Embora não possamos conseguir um controle perfeito de nossa língua, o Espírito Santo nos ajudará a aprender a termos domínio próprio. Então, o Espírito Santo vai nos ajudar a ter esse domínio próprio sobre nossa língua, né? O Espírito Santo nos dará um crescente poder para monitorar e controlar aquilo que dizermos. Quando formos ofendidos, ele nos lembrará do amor de Deus e não reagiremos de uma maneira odiosa. Quando formos criticados, o Espírito curará a mágoa e nos ajudará a não contra-atacar. Então o Espírito Santo vai nos fortalecer a refrear essa língua, né? E
O homem já dominou tudo que é coisa neste mundo, né? Mas dominar a língua é uma coisa muito difícil. E muitas coisas acontecem no mal, guerras, tudo começa no proceder de uma língua, né? Do que é falado. Então a língua, a palavra tem muito poder, né? E a gente deve pedir ao Espírito Santo que a gente possa ter controle sobre a nossa língua no modo de falar. Continuando no versículo 9: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, todo homem é semelhante de Deus e amaldiçoamos, e com ela a mesma língua a gente acaba bendizendo a Deus Pai. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça. Então não convém que da mesma boca se saia bênção e maldição. Isso Deus não quer que seja assim. Lá no versículo 11, né? Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Por isso que a gente fala muito na separação entre o que é mundano, o que é profano, né? E o que é as coisas que é de Deus e são espirituais. Pois é muito difícil do mesmo lugar sair tantas coisas boas quanto coisas ruins. Ou sai só coisas amargas ou sai só coisas boas. Por isso que a gente tem que entender que não tem esse negócio de nada a ver no mundo. Ou é uma coisa ou é outra. É muito difícil. Não tem como de uma mesma fonte sair água doce e sair água salgada. Então, do mesmo lugar, ou sai fontes de vida eterna que vai nos edificar, ou vai sair fontes de maldade que só vai trazer para a gente destruição e morte, e a morte pelo pecado, né? Porque muitas coisas parecem que não, mas são embaraçosas e acabam nos atrapalhando, nos levando à tentação e ao pecado, e o pecado gera morte. Por isso devemos nos edificar, buscar as coisas do alto, para que sejamos edificados, sejamos restaurados, possamos ser regenerados e assim manter o espírito forte em nossas vidas. E para complementar esses últimos versículos lidos, fomos criados à imagem de Deus, mas a língua nos dá um retrato de nossa natureza pecaminosa. Deus trabalha para nos transformar de dentro para fora. Quando o Espírito Santo purifica um coração, ele concede o domínio próprio para que a pessoa possa falar palavras que agradem a Deus. Então o Espírito Santo vai nos direcionar a falar palavras que agradem a Deus, sendo assim a nós boca de Deus nessa geração, né? E voltando lá em 1 Pedro, que a gente parou no versículo 10, agora nós vamos para o versículo 11 em diante, que diz o seguinte: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. E no versículo 15 faz essa exortação, né? Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, a esperança que há em nós é Jesus Cristo, e que venhamos santificar nele, e o mal não poderá nos fazer mal algum se temos Deus no nosso coração, porque ele vai firmar a nosso prazer em estar servindo a Deus, em estar sendo o canal de bênção, providência de Deus nessa geração, né? Essa geração que está tão corrompida. Então, a santificação é um processo que inicia no momento que a pessoa aceita o presente da vida eterna e toma a decisão de seguir a Cristo. E em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 15, né, fala o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contamine. Então, para a gente não deixar que venha fluir em nós essa raiz de amargura, né? Complementando esse versículo, como uma pequena raiz que cresce e se torna uma grande árvore,
A amargura surge em nosso coração e obscurece até os nossos relacionamentos cristãos mais profundos. Uma raiz de amargura surge quando permitimos que a decepção se transforme em ressentimento ou quando alimentamos rancores relacionados a mágoas passadas. Então, que nós não venhamos deixar que essas amarguras e sentimentos ruins relacionados a essas mágoas passadas que acabou nos afligindo e que nos impediu de ver a glória de Deus, venha brotar em nosso coração, que venhamos tirar toda essa espécie de raiz ruim, o que Jesus já venceu por nós, todo isso, e que nosso poder de Jesus venha operar em nós e tirar tudo isso. Em um versículo antes, no capítulo, ainda em Hebreus 12, versículo 14, um versículo antes, fala o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. Então, a partir do momento que aceitamos Jesus, a gente se torna uma nova criatura. Mas não tem como a gente ver o Senhor se a gente não buscar essa santificação de Deus em nossas vidas, né? Em complementando esse versículo, o pecado sempre bloqueia a nossa visão em relação a Deus. Por esta razão, se quisermos vê-lo, deveremos renunciar ao pecado e obedecê-lo. Então, a santidade anda lado a lado com uma vida de paz. Então, se nós não buscarmos essa santidade, a partir do momento que aceitamos Jesus, não tem como viver essa paz em nossas vidas, né? É muito difícil. Então, que possamos fazer tudo para impedir que o pecado venha atrapalhar a santidade conosco, né? Entre nós e Deus. Um relacionamento correto com Deus nos leva a relacionamentos corretos com os nossos irmãos. Embora nem sempre amemos os nossos irmãos da forma apropriada, à medida que nos tornamos mais parecidos com Cristo, deveremos procurar a paz com todos. Então, da mesma forma, devemos procurar essa paz com todos, né? Exercendo a misericórdia, como Deus exerceu a misericórdia para nós, compara com os outros, e o mesmo amor que Ele exerceu para conosco, e possamos usar o amor para com os outros, pois assim estaremos mostrando em nós um caráter de Deus, que é operado em nós através do Espírito Santo, para a honra e glória do nome de Deus, né? E partindo lá para Salmos 24, 3 e 4, vamos estar lendo o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Complementando os versículos lidos, como Deus estima a honestidade, a desonestidade surge facilmente, especialmente quando a veracidade completa pode custar algo, incomodar ou colocar-nos sobre uma ótica desfavorável. E Deus ama, né, quem é honesto, porque Deus vê tudo. E a gente precisa aplicar essa honestidade para com os outros, né? E mesmo que toda essa veracidade, toda a verdade venha nos incomodar ou colocar a gente sobre uma ótica desfavorável, devemos ser honestos um para com os outros, porque Deus já viu tudo que se passa. Então não devemos ser enganosos com o nosso próximo e nem com nós mesmos, porque a gente enganando o próximo, a gente está se enganando a gente mesmo, porque a gente está passando uma pessoa, uma forma do nosso ser que não é. E Deus sabe o nosso íntimo, nosso coração, Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Por isso devemos ser honestos em tudo que fazemos, né? A comunicação desonesta dificulta os relacionamentos. Sem honestidade é impossível ter um relacionamento com Deus. Então, se você não é honesto com o próximo, não perdoa o próximo, não tem uma vida em paz com o próximo, é muito impossível. É impossível ter uma vida de relacionamento com Deus, pois Deus não vai agradar dessa forma de viver da pessoa. Então, isso vai acabar nos separando do amor de Cristo e de Deus sobre nossas vidas, né? Se mentirmos, começaremos a enganar nós mesmos. Então acabamos enganando a gente mesmo, porque a gente está vivendo uma vida que não é a nossa vida, né? Estamos passando uma vida para os homens, achando que os homens podem ter poder para nos julgar. Mas os homens não têm poder para julgar a gente, né? Deus está vendo o que realmente é verdadeiro em nós. E disso depende a nossa vida, né? Nossa eternidade. Então que possamos ser honestos em tudo que fazemos e corretos e cheios dos princípios de Deus em nossas vidas. Deus não pode ouvir-nos ao falar
conosco se estivermos construindo uma parede de engano. Então é uma parede de engano que estamos construindo. E isso é pecado, porque o pecado traz separação e o engano é um pecado. E muitas pessoas acabam relevando muitas coisas que acabam nos impedindo de ver a glória de Deus. Então, o que é santificação? A palavra santificar significa separar. Ser santo, portanto, é ser separado para Deus. Então, separado para o uso exclusivo do dono. Então, hoje nós pertencemos a Deus, então somos uso exclusivo de Deus. Então, nós estamos separados a Deus, então estamos santificando para ser próprio do uso de Deus. Então, se a gente está quanto mais próximo de Deus, mais santificado, mais seremos usados em várias formas no nosso dia a dia pela glória de Deus, né? O indivíduo santo é separado do pecado e consagrado a Deus. Inicia então um novo relacionamento do homem com seu Criador. Assim as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, né? Em 2 Coríntios 5,17 diz isso. Para complementar esse belo versículo, né, que velhas coisas se passaram, é isso que tudo se fez novo. Os cristãos são pessoas completamente novas em seu interior. O Espírito Santo lhes dá uma nova vida. Sendo assim, não são mais os mesmos, mas somos reformados, reabilitados ou reeducados. Somos recriados, então novas criaturas, e passamos a viver uma união vital com Cristo. Por ocasião da conversão, não apenas viramos uma página da nossa vida velha, começamos uma nova vida sob o controle de um novo mestre. Então vivemos sob o controle desse novo mestre que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo habita em nós. Então somos pessoas completamente novas em nosso interior. E então o Espírito Santo nos dá essa nova vida por meio de Jesus Cristo, né? E em Colossenses 2, 6, 7 diz o seguinte: Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andei nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Então, assim como recebemos Cristo, agora venhamos andar nele, sendo arraigados e edificados nele, né? Para que assim crescemos nessa ação de graça de Deus, Pai, que opera em nós por meio de Jesus Cristo e Espírito Santo em nós, né? Essa separação do pecado e consagração a Deus produz um caráter de acordo com Deus. Forma-se então no homem um caráter santo, semelhante ao do Pai. Por isso, Deus chamou, né, quem de ser santo como Ele é santo. E assim, Cristo é semelhante a Deus. E assim, então, nós seremos semelhantes a Deus. Assim como Deus é santo, Ele vai colocar em nós um ser mais santo. E um dia seremos santos totalmente perfeitos, pois nós não teremos aflições e nada que possamos corromper neste mundo, pois viveremos no céu e lá não terá aflições e nenhum medo, nem nenhuma tragédia, não terá pecado. E graças a Deus por isso, pois o nosso lugar está preparado lá no céu para vivermos juntamente com Ele. E a santificação como processo. Como é o processo da santificação, né? Quando a Bíblia diz que precisamos desenvolver a nossa salvação, como está escrito lá em Filipenses 2, 12 e 13, que diz o seguinte: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Complementando esse texto lido, Ele deseja caminhar ao nosso lado e estar dentro de cada um de nós para nos ajudar. Deus nos ajuda a desejarmos obedecê-lo e em seguida nos dá o poder para fazermos a sua vontade. O segredo para que tenhamos uma vida transformada é nos submetermos ao controle de Deus e deixarmos que Ele trabalhe em nós. Então, Deus opera em nós esse poder e Ele trabalha em nós esse novo homem para que venhamos ser santificados nele, né? E isso Ele desenvolve então a nossa salvação. A gente já tem a salvação, mas Ele desenvolve essa salvação pois a gente precisa dessa santificação para que possamos ver o Pai, né?
para que possamos ser parecidos com Ele, assim como somos filhos dele. Então, tudo que nós vemos no Pai, isso vai acabar moldando em nós, e Ele é o poder que opera em nós para a santificação, né? E esse é um processo que vai continuando enquanto estivermos na vida aqui, mas um dia ainda teremos um corpo glorificado, um novo corpo, um corpo que nunca passou pecado, e viveremos lá na glória. Louvado seja Deus eternamente, né? Então, precisamos desenvolver nossa santificação. Quando tomamos a decisão de seguir a Cristo, há uma nova semente em nós, a semente de Deus. A árvore do pecado é cortada e recebemos o enxerto de uma nova natureza. Então é como se tivesse cortado o pecado em nós, e agora nós somos enxertados de uma nova forma de viver, uma nova natureza em Cristo Jesus, que opera em nós. Então passamos a ter uma raiz santa e começamos a produzir bons frutos. Então, a árvore do pecado em nós é cortada e precisamos então agora e vivemos esse enxerto de nova natureza. E essa raiz santa é Jesus Cristo, e Ele que nos alimenta. E começamos então a produzir bons frutos, e esses bons frutos Deus vai colocar em nós, e a santificação vai estar operando em nós. Em Romanos 11,16 fala bem isso, né? E as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então a raiz que é Jesus Cristo é santa, e nós somos o ramo dessa raiz, dessa árvore, nós também somos santos por, por meio de Jesus Cristo, que opera em nós toda essa santificação, né? Através do teu sangue, porque graças ao seu sangue, que foi a morte na cruz, esse sangue nos limpa e nos purifica de todo o pecado, de toda a maldade. E amém por isso, né? E como santificar a vida? Primeiro, é preciso aprender a lutar contra o pecado. Com isso, vamos nos tornando semelhantes a Deus. Se descuidarmos, acabamos estacionando ou regredindo na vida cristã. Então, é o que eu digo, né? Melhor crescer um pouco do que nunca crescer. A acomodação nos leva ao perigo de impedir de viver o melhor de Deus e nos impede de nos santificar. E acaba criando em nós um orgulho, um eu muito grande. Por isso, é melhor crescer pouco do que nunca crescer. Não deixe ficar estagnado, nunca em sua vida, né? É necessário também despir do velho homem. Há certas coisas, certos hábitos, vícios, palavras e pecados que são característicos do velho homem e precisam ser abandonados. Se queremos uma vida santificada, precisamos nos despir do velho homem e nos revestirmos do novo. Então precisamos tirar essa roupa velha do velho homem e nos revestirmos do novo homem, e Jesus opera em nós. Em Colossenses 3, 9 e 10 diz isso, né? Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, quem criou a gente é Deus, e agora fomos revestidos deste novo homem, e Deus nos renova desse conhecimento, e agora estamos segundo a imagem daquele que nos criou. Então, a partir de cada momento, cada dia nesse processo de santificação, Deus vai nos deixar semelhante a Ele, né? Complementando esse texto, o que significa revestir-se do novo homem? Significa que a sua conduta deve estar de acordo com a sua fé. Se você é um cristão, deve agir como tal. Ser um cristão significa mais do que apenas tomar boas decisões e ter boas intenções. Significa tomar as atitudes certas. Este é um passo direto que é tão simples quanto vestir suas roupas. Então, né, nossa conduta agora tem que andar de acordo com a nossa fé em Cristo, né, que opera em nós, e agir como tal. Então, lendo mais um pouco, todo cristão está participando de um programa de educação contínua. Quanto mais conhecemos a Cristo e a sua obra, mais estamos sendo mudados para que ser como Ele. Como esse processo dura toda a vida, nunca devemos parar de aprender e de obedecer. Então precisamos sempre prosseguir esse alvo, né, de santificar-se para Deus. Em Efésios também
4, 22 a 24, diz o seguinte: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, do vosso sentido, e vos revistais de novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então a gente tem que revestir deste novo homem, e que fosse criado segundo a vontade de Deus, e possamos viver essa verdadeira justiça e santidade de Deus que opera em nós, que possamos desfazer, né, dessas concupiscências do engano, dessa soberba da vida, dos olhos enganosos, e que possamos ser renovados pelo Espírito, desse vosso sentido em nossas vidas, através do Espírito Santo, né? Complementando, nossa antiga forma de vida, antes de crermos em Cristo, pertence totalmente ao passado. Devemos deixá-la para trás, como se fosse uma roupa velha a ser jogada fora. Quando decidimos aceitar o presente de Cristo, a salvação, não houve apenas uma decisão momentânea, mas prosseguimos em um compromisso diário e consciente. Não devemos ser dirigidos por desejos ou impulsos, mas vestimos nossa nova natureza, caminhamos em uma nova direção e assumimos a forma de pensar concedida pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem moldar em nós e a gente tem que permitir que ele venha nos trazer essa nova roupagem, né? Que opera em nós por meio do Espírito Santo. Então precisamos nos lembrar que em tudo isso devemos depender da graça de Deus para nos santificar, pois a graça do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Em 2 Coríntios 12, de 9 a 10 diz isso, né? E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então, se nós temos alguma glória, que a gente vai gloriar no poder de Jesus Cristo que opera em nós e opera nas fraquezas que nós temos, para que possamos ser dependentes de Deus e para que o poder de Jesus Cristo habite em nós, né? Quando estamos fortes em habilidades ou recursos, sentimos-nos tentados a fazer a obra de Deus sozinhos, o que pode levar a orgulho e também levar a um peso que a gente não pode suportar, né? Então não podemos viver e achar as coisas que possamos fazer sozinhos, achando que somos fortes para isso, né? Quando estamos fracos, permitindo que Deus nos preencha com o seu poder, que é o poder de Deus que é o poder forte que nos faz forte, né? Então somos mais fortes do que jamais poderíamos ser sozinhos. Deus não quer que sejamos fracos, passivos ou ineficientes. A vida por si só apresenta muitos impedimentos e revés sem que os criemos. Então, mesmo que se a gente não crie, a gente passa por muitas dificuldades na nossa vida, né? Então, quanto tais obstáculos vierem, devemos depender de Deus. Somente seu poder nos fará eficientes para Ele e nos ajudará a realizar trabalhos de valor duradouro. Então, é por meio de Deus que o nosso modo de viver se torna eficiente e se torna duradouro, né? A nossa vida, nossos atos, para a honra e glória de Deus, né? Então, ninguém se torna santo por justiça ou mérito próprio, mas pela graça do Senhor, né? E os meios de santificação. Não há santificação sem Jesus. No Velho Testamento, para alguém ser santificado e livre do pecado, era preciso que um animal fosse morto em seu lugar, né? No Antigo Testamento eram os animais que eram sacrificados para eles poderem ser santificados. Mas agora, no Novo Testamento, quando Jesus morreu na cruz por nossos pecados, se tornou a nossa santificação. Então Jesus Cristo é a nossa santificação, né? Como está escrito em Hebreus 10, no versículo 10 e 14, que diz o seguinte: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, e no versículo 14, porque como uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, por meio dessa oblação em Jesus Cristo, a gente é santificado, né? E esse é o sacrifício perfeito, né? Uma pessoa 100% Deus, 100%
o humano que passou por todas as tentações e superou tudo, para que hoje a gente tivesse essa vida em Cristo Jesus, essa vida eterna. Glória a Deus por isso. E também 1 Coríntios 1, 30 e 31 também diz: Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então que venhamos gloriar no Senhor, pois Ele nos tem dado essa sabedoria, justiça e santificação e essa redenção de ser realmente filhos de Deus, né? Então, a santificação é operada em nós pelo Espírito Santo, e é Ele quem nos guia a toda a verdade e nos leva à conformação com o caráter de Deus, que é santo. Em João 16, 13 fala, né? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo da verdade nos guiará a todo o caminho correto que Deus quer que opere em nós. Também a santificação é operada pela palavra. Jesus orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso está escrito em João 17:17. As Escrituras tornam os pecados manifestos, motivam-nos a confessá-los e nos guiam de volta ao caminho certo, renovando o nosso relacionamento com Cristo. Então, quando a gente conhece a palavra da verdade, que é a Bíblia, que está escrituras aqui que lemos, ela vai nos levar a motivar a confessar esses pecados, pois conheceremos e saberemos que estaremos no pecado. E isso nos guiará para o caminho correto, renovando então o nosso relacionamento com Cristo, né? Isso é bênção demais, graças a Deus, pois Ele nos santifica, né? E também a nossa vontade própria é muito importante. Embora Deus queira a nossa santificação, é necessário que tenhamos o sincero desejo de nos santificar. Então tem que partir do interior da nossa vontade, do nosso coração, né? Coração contrito, querendo realmente ser santo para Deus, assim como Jesus é santo, para que venhamos entregar a Ele o melhor louvor, a melhor adoração. Pois a gente não pode aparecer na presença de Deus de qualquer jeito, né? A gente precisa também entregar o melhor a Ele, pois Ele entregou o melhor a nós. Um Jesus sem pecado algum para morrer por nós e nos limpar de todo pecado. Que assim também possamos fazer o melhor, né? E se tornar a pessoa mais pura possível para entregar o melhor a Deus, nosso louvor, nossa adoração e nosso desejo de ser agradável a Deus. E partindo para a conclusão, a inconstância é um dos grandes inimigos da santificação. Se alguém quer realmente ser santo em Cristo, não pode desanimar, mas prosseguir, olhar para frente, olhar para Jesus, até chegar à estatura do varão perfeito, como está escrito em Efésios 4:13. Eu vou estar lendo até o 15 também, para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, um dia nós vamos chegar nessa estatura perfeita, completa de Cristo, sendo o varão perfeito. Seremos aperfeiçoados com o tempo aqui na terra, mas ainda chegaremos à estatura completa de Cristo, esse varão perfeito, quando Ele voltará e nos buscará para a glória de Deus. Lá no versículo 14 e 15 diz o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo aquele que é cabeça, Cristo. Então que tudo que viemos fazer, que possamos crescer naquele que é o cabeça do corpo de Deus aqui na terra, que opera em nós, né? E Deus, Jesus Cristo é o cabeça desse corpo, e nós somos o corpo de Cristo nessa geração. Que possamos viver essa santificação de Deus aqui no mundo de hoje, que pessoas possam ver que existe uma transformação em nossas vidas, né? E complementando, como seguidores de Cristo, devemos ter um forte compromisso com a verdade. Isso significa que nossas palavras devem ser sinceras
e que nossos atos devem refletir a integridade de Cristo. Então, a santificação em nós vai operar em nós então a integridade de Cristo em nós. Então que possamos viver essa santificação e assim entregar o melhor a Deus. E Cristo opera em nós para essa santificação. E assim sejamos agradáveis a Deus e possamos viver esse relacionamento sincero com Deus, na verdade. Que essa palavra venha te abençoar no nome de Jesus. Amém.